Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse canal extraordinário para trazer um vídeo muito edificante que vai te ensinar no dia de hoje. Bom, gente, hoje eu vou tratar de um assunto que talvez não é tão falado assim no meio de nós que somos jovens ou no meio do mundo também. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é mais importante, a Bíblia fala isso, é mais importante do que muitas riquezas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre reputação. Por que a gente deve cuidar da nossa reputação? Por que a forma como as pessoas olham pra gente é algo importante para as nossas vidas? Eu vou te ensinar também no final do vídeo como é que você faz para limpar uma reputação que talvez já esteja manchada por algo que você fez. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo que vai ser falado. Gente, então antes da gente ir pro conteúdo de fato, eu preciso ler alguns versículos com vocês, porque não tem como eu falar de algo da vida sem abrir a Bíblia, sem abrir o manual de vida do ser humano, né? Então vamos lá, eu vou ler 3 versículos com vocês antes da gente ir de fato pros pontos, de fato para o conteúdo, beleza? O primeiro versículo é Provérbios 22, versículo 1, diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Aqui a Bíblia está nos falando, está nos revelando que você cuidar da sua reputação, a forma como as pessoas te olham, isso vale mais do que grandes riquezas. O porquê disso nós vamos entender mais à frente. Segundo versículo, Eclesiastes 7, versículo 1 diz o seguinte: o bom nome, escuta isso, preste atenção e anota esse versículo, hein? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu quero explicar esse versículo para você porque acho que tem muitas riquezas aqui nesse versículo, né? A primeira parte diz o seguinte: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O que quer dizer isso? Qual é a função do perfume na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, né? O perfume não é pra gente sentir o cheiro, né? Quando a gente passa o perfume, a gente passa pensando nas outras pessoas, para que as outras pessoas sintam o cheiro e falem: caraca, nossa, essa pessoa é cheirosa. Então aqui a Bíblia está nos revelando que um bom nome, né? Você não estar envolvido em nada, por exemplo, ilícito, o seu nome não está na boca de fofoca das outras pessoas, você cuidar também da sua autoridade moral. O que significa autoridade moral? É você falou uma coisa, você cumprir essa coisa. Você prometeu algo, cumpra esse algo. Porque através disso você vai ganhar uma autoridade moral perante todas as pessoas. Ninguém confia em pessoas que têm um nome mal falado por aí. Para pessoas confiar grandes coisas na sua vida, você precisa ter um bom nome, você precisa ter uma boa reputação. E a segunda parte desse versículo diz o seguinte: e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Tem uma história que eu lembro que mostra muito e explica muito essa segunda parte desse versículo, que é um homem, ele viveu 50 anos da vida dele, ele viveu 50 anos, e todos esses 50 anos ele sempre foi uma pessoa exemplar, ele sempre fez coisas boas, ele sempre foi fiel à família dele, ele sempre foi fiel aos amigos, ele sempre fez coisas boas, ajudava os pobres, tudo. Ele era conhecido também no bairro dele como uma pessoa que ajudava todas as pessoas, uma pessoa que praticava empatia, praticava a compaixão. Só que no último dia de vida dele, ele traiu a esposa dele, né? Então ele foi pego em adultério e logo depois ele acabou morrendo. Só que a grande questão é que ele não ficou conhecido como uma pessoa que sempre fez o bem. Ele ficou conhecido como uma pessoa que praticou o adultério. A má fama começou a rodar muito mais do que o legado bom que ele tinha deixado. Então, o que esse versículo diz é justamente isso. Porque no último dia da sua vida, no final da sua vida, as pessoas vão conhecer realmente quem você é.
no último dia da sua vida, esse dia sim ficará marcado na vida das pessoas. Então não adianta você fazer o bem durante toda a sua vida e no último segundo, no último momento, na última parte da sua vida você cometer uma série de erros, porque você não vai ser lembrado por essas sequências maravilhosas de acertos que você teve, mas sim por esses pequenos erros que você cometeu. Então preste muita atenção no seu nome. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Deixa eu explicar para vocês o que a sua reputação influencia nesse mundo. A sua boa reputação não é só para fechar negócios, não é só para ser uma pessoa bem vista na sociedade, não é só para você ter amigos fiéis. A sua boa reputação também glorifica o nome de Deus. A sua reputação também mostra para as pessoas quem Deus é. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, por sinal, que diz que pregue o evangelho, mas se preciso, use palavras, né? Então, o que essa frase quer dizer é que para que você pregue o evangelho com as suas atitudes primeiro, com o seu comportamento primeiro, e se preciso for, você use palavras. Então, a sua comunicação, a forma como você age, a forma como você trata as pessoas, essa forma mostra primeiro quem Deus é, depois as tuas palavras. Então preste muita atenção. Aqui o apóstolo Pedro estava direcionando essa palavra para um certo povo, né? Um povo que tinha recém convertido ao cristianismo, né? Judeus que tinham recém convertido ao cristianismo, os judeus messiânicos que a gente fala. Ele estava falando, cara, vivam entre os pagãos, mas preste muita atenção na sua reputação, nas suas boas obras, porque através dos seus frutos as pessoas vão conhecer a Deus. Então, através da sua reputação, as pessoas conhecem o verdadeiro Deus que você serve. Agora vamos lá para as vantagens. Eu listei aqui 3 vantagens. Claro que existem muitas vantagens de você ter uma boa reputação, mas eu listei apenas 3 vantagens aqui para vocês terem a convicção de que uma boa reputação realmente importa. Primeira coisa é que você ganha preferência. As pessoas vão passar a preferir você do que as outras pessoas. A segunda vantagem é que as pessoas confiarão em você. Ninguém confia uma grande empresa, por exemplo, na mão de um CEO que tem um nome mal falado por aí. Ninguém confia um ministério na mão de um pastor que tem um nome mal falado no meio evangélico, que tem um nome mal falado no meio do cristianismo. Ninguém confia a chave da sua casa em um ladrão. Então você precisa entender isso. Tenha uma boa reputação para que as pessoas altas, as pessoas que estão no nível acima do seu, as pessoas que estão degraus acima do seu, elas confiem em você. E terceira vantagem para você ter uma boa reputação, e essa é a mais importante, inclusive já falei sobre ela, é que a sua reputação diz quem Deus é. Tá, Teixeira, mas você tá falando tudo isso, eu já identifiquei os meus erros, Cara, beleza. Aprendi, eu quero mudar. O que eu faço? Tem um exemplo bíblico muito importante que diz sobre essa questão de reputação, que é o exemplo de Davi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem exemplar nas suas atitudes, ele foi um homem exemplar nas suas palavras, ele foi um homem exemplar de fato. Só que quando ele já estava reinando em Israel, durante um tempo já, a reputação dele já era uma reputação fenomenal, extraordinária, ele cometeu um pecado. Ele cometeu o pecado ele se deitou com Batseba. Além de se deitar, cometeu um adultério, ele ainda mandou matar o marido de Batseba. Ou seja, ele cometeu um adultério e um assassinato. Quando as pessoas souberam disso, as pessoas ficaram revoltadas pelo fato do rei delas ter cometido esse pecado. Mas o que Davi fez para recuperar a reputação dele? Eu vou dar 3 dicas aqui, 3 conselhos, coisas que vocês precisam fazer para recuperar a reputação de vocês. Primeira coisa, se arrependa drasticamente. O arrependimento não está nas suas palavras, mas nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento. Se você falar que se arrependeu de algo que você fez, mas você não mudar as suas atitudes, as pessoas vão entender que você não se arrependeu de verdade.
Então você precisa sim se arrepender. O arrependimento não está ligado com as coisas que você fala, mas nas coisas que você pratica, na mudança de comportamento. Isso tem uma coisa, gente, que elas reconhecem de verdade uma pessoa que tem um bom comportamento ou não. Tem uma coisa que também cai com o tempo, é a mentira. Se você mudou de mentira, é questão de tempo para aquilo que você está fingindo vir à tona, vir à luz, né? Porque ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Então se arrependa de verdade daquilo e nunca mais cometa isso. Davi se arrependeu desse pecado, tanto que ele nunca mais tocou em uma outra pessoa, ele não cometeu mais adultério. Segunda coisa, como eu já dei um spoiler dessa segunda coisa no primeiro ponto, mas mude a sua conduta. É muito importante você mudar a sua conduta. É muito importante você mudar. Se esse seu erro está relacionado com pessoas, amigos que você teve e que ainda cometem esse erro, se afaste dessas pessoas. As pessoas, elas reconhecem quem você é através do ciclo de amizades que você tem. Então, preste muita atenção, se afaste dessas pessoas que estão te levando a essa vida de erro e mude radicalmente a sua conduta, beleza? Terceira coisa e mais importante, trabalhe dobrado. Tem uma frase muito interessante também que diz que Deus, ele sempre perdoa, né? Quando a gente mostra, quando a gente tem um coração contrito, coração quebrantado, Deus sempre vai nos perdoar. Mas as pessoas nem sempre. As pessoas nem sempre vão te perdoar dos erros que você cometeu. Então você precisa trabalhar dobrado. Se você trabalhava uma vez, trabalhe duas. Se você trabalhava duas, trabalhe quatro, 8. Você precisa trabalhar dobrado para você conseguir mostrar para as pessoas algo a mais, que você realmente mudou, tá? Então trabalhar aqui, eu não estou falando, se você trabalha numa empresa durante 6 horas, trabalhar 12, não estou falando disso. Tô falando para que você mostre para as pessoas que você realmente mudou. Cara, a reputação tá ligada a pessoas. Então você tem que mostrar para pessoas. Não tem essa, o que as outras pessoas acham não é importante, não existe isso. O que as outras pessoas acham também influencia, também é importante. Então, preste muita atenção nisso. Mas, beleza. Já reconheci que reputação é importante, já reconheci que como eu mudo minha reputação, mas como saber a forma como as pessoas me olham? Não existe um indicativo melhor para você ter ciência da sua reputação do que as próprias pessoas. Chegam nas pessoas que estão à sua volta, nos seus amigos, ou nas pessoas que você recém conheceu e pergunte a elas, cara, como que você me vê? Como que eu sou visto? Pergunte para pessoas que você já conheceu, mas há um tempo atrás, cara, o que aconteceu? Por que você se aproximou de mim? O que você viu em mim? Pergunte, o melhor feedback é o feedback das pessoas. Então, para você ter uma medida ali, como está a sua reputação no meio das pessoas, pergunte a elas, beleza? Gente, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha edificado realmente a vida de vocês, que possa ter instruído a vida de vocês. E saiba que sem amor, nada vale. Então, valeu!